Bom dia, pessoal! Dando continuidade às nossas videoaulas, hoje falaremos sobre figuras de linguagem. Lembro que no vídeo passado a gente falou sobre 3 figuras. Quais foram? Metáfora, comparação e catacrese, tá? Nós vamos ter, na verdade, aí várias figuras. Aquelas formas de se comunicar que alteram o sentido das palavras, que trocam as palavras. Nós vamos ter aquelas formas de expressar que a gente muda as ideias, certo? O sentido. E aí nós temos figuras de pensamento ou de ideias. E nós temos aquelas figuras de construção ou de sintaxe, que a gente muda a estrutura da oração, tá? Vamos lá. Hoje falaremos de 3 figuras de linguagem que trabalham com a alteração, com a mudança do sentido das ideias, certo? Nas construções. A gente encontra presente nas músicas, nos poemas, certo? No dia a dia. Vamos lá. Pessoal, prestem atenção. No decorrer da aula, vocês perceberão que muitas dessas figuras a gente usa no dia a dia e nem lembra, e nem sabe que está usando, tá? Quando a gente desconhece a parte teórica. Então, preste atenção. Vamos lá. Vamos iniciar com antítese. Pessoal, olha só. Antítese é uma figura de pensamento, de ideia, que faz o quê, professor? Como é que funciona? Ela muda o sentido das palavras, ela coloca termos ou ideias com sentidos opostos, totalmente divergentes, diversos. Vamos lá, olha só. O que é antítese? É a figura de pensamento, porque muda as ideias, os pensamentos, certo? Que consiste no emprego de termos, aqui ó, termos ou pensamentos em oposição, ou seja, ideias opostas. Pessoal, sempre que você estiver diante de uma construção, de um poema, de um verso, de uma letra de música, em que você percebe que ali há a presença de ideias opostas, distintas, ou seja, nós estamos diante da antítese, que é justamente uma figura de linguagem que consiste no emprego de termos ou ideias com sentidos distintos, opostos. Sempre lembrar disso. Vamos para os exemplos aqui. Olha só. Ele ficou entre a vida e a morte. Pessoal, quando eu falo ele ficou entre a vida e a morte, vocês percebem que nós temos aqui 2 palavras com sentidos opostos, ideias opostas. Percebem? Então, quando eu digo ele ficou entre a vida e a morte, eu quis dizer o quê? Que ele ficou numa situação confortável, boa, vida, né? E uma situação ruim. Então, aqui nós temos sentidos opostos, distintos. Então, aqui nós temos a presença da antítese. Olha, falou antítese, lembra, sentidos opostos, ou seja, ideias distintas, divergentes, ok? Sentidos contrários, sempre lembrar disso, em oposição. Vamos para o segundo exemplo. Alegrias e tristezas são constantes em minha vida. Eu sou uma pessoa que, a todo momento, uma hora estou feliz, uma hora estou triste, então nós temos aqui, ó, alegrias e tristezas são constantes em minha vida. Qual é a antítese aqui? Alegrias e tristezas. Qual é o oposto de alegria? Tristeza e vice-versa. Então aqui nós temos também, pessoal, a antítese, tá? Ou seja, se tiver uma questão, uma atividade, uma prova, falou em antítese, sempre lembrar sentidos opostos, tá? É aquela figura de linguagem que muda o sentido das palavras, colocando ideias com sentidos contrários, em oposição. Sempre lembrar disso. Essa figura de pensamento, ela é muito simples, a gente encontra presente nas músicas, no dia a dia, certo? Nos poemas, nos textos poéticos. Nós podemos perceber quando identificarmos a oposição de ideias. Epa, tem sentidos contrários, é antítese, tá? Ok. Eu vou colocar uma observação aqui embaixo, já coloquei na verdade, pessoal, prestem atenção. Olha só. Observação. Paradoxo ou oxímoro. Vamos lá. Antes de entrar aqui, vamos só revisar aqui. Falamos que a antítese é quando nós temos ideias com sentidos opostos. Ótimo, beleza. Aqui, ó, alegrias e tristezas são constantes em minha vida. Ele ficou entre a vida e a morte. Teve palavras expressando ideias com sentidos opostos, é antítese. Ok. Só que, em algumas construções, muitas vezes, nós podemos ter uma oração, uma construção, uma letra de música, um poema, algo do tipo, que ali tem antítese, só que a contradição é tão forte, as palavras estão colocadas lado a lado, em oposição, é tão forte, que às vezes causa até um mal entendimento. Às vezes a gente nem consegue compreender, fica até se pensando.
Como é que pode acontecer isso? E aí a gente vai chamar de paradoxo ou oxímoro, tá? Eu posso falar paradoxo ou oxímoro, ou então eu posso falar paradoxo ou oxímoro. Tanto faz. É o quê? É um tipo de antítese, sentidos contrários, mais radical, pois trabalha com termos em oposição colocados lado a lado. Tá, então, professor, sentidos opostos é antítese, isso, ok? Só que quando as palavras que estão com sentidos opostos estão colocadas lado a lado, de tal forma que a gente causa até uma redundância, a gente fica sem entender, a gente pode chamar de paradoxo ou oxímoro? Pode. Aqui, pessoal, é a antítese mais forte, mais radical. Vamos para os exemplos aqui. É um contentamento descontente. Pessoal, como é que eu digo que é um contentamento e ao mesmo tempo é descontente? Não causa às vezes uma confusão? Isso. Aqui a gente tem o paradoxo ou oxímoro. É uma antítese mais radical. E para que serve então, professor? Pessoal, percebam que a gente vai... nós podemos criar essas situações de paradoxo ou oxímoro e colocar os termos lado a lado com sentidos opostos de tal maneira que até causa confusão em nossa mente. Para quê? Para criar um novo sentido. Eu quis dizer que é um contentamento que também é um pouco descontente, certo? Pode parecer uma redundância, mas é um novo tipo de contentamento, de alegria, de satisfação, que ao mesmo tempo vem acompanhada de uma insatisfação, de uma tristeza. A gente chama de contentamento descontente. Então, a ideia do paradoxo oxímoro é de criar uma nova ideia, um novo sentido, certo? Outro exemplo é quando a gente fala assim, ele está sonhando acordado. Deixa eu colocar aqui para vocês, tá? Ele sonha acordado. Pessoal, prestem atenção. Quando eu falo sonha, subtende que para sonhar você tem que estar dormindo, não é isso? Só que quando eu falo ele sonha acordado, eu não criei um novo sentido. Ele vive no mundo da lua, é algo desse tipo. Ele está sonhando acordado, ele está viajando, a gente não fala assim, né? Ou seja, ele está longe, está com as ideias bem distantes. Então nós falamos, ele sonha acordado, certo? Então é uma pessoa que pensa muito, que sonha muito, muito sonhadora, que acredita muito no futuro, em alcançar os objetivos. Então percebam que quando eu coloquei as palavras com sentidos opostos lado a lado, de tal forma que até causa redundância, porque a gente sabe que não se pode sonhar acordado, obviamente, quem sonha, sonha dormindo. Mas aí quando eu coloquei sonho acordado, não dá uma ideia de que eu estou criando um novo sentido, como se fosse duas palavras que dão um sentido só. É isso aqui, o paradoxo ou oxímoro, certo? É justamente quando a gente tem uma antítese mais forte, que as palavras são colocadas lado a lado, de forma que a gente às vezes até causa redundância, a gente nem consegue entender. Como é que ele pode? Ele está sonhando acordado. Mas é um novo sentido, é como se fosse uma nova expressão, certo? A gente pode chamar de paradoxo ou oxímoro, tá? Beleza? Primeira figura de linguagem foi essa, pessoal. Antítese, sentidos opostos, tá? Eu estou feliz e triste ao mesmo tempo com a chegada da minha tia. Ou seja, feliz e triste, aí nós temos uma antítese, sentidos opostos. Quando a antítese é muito forte, nós temos um paradoxo ou oxímoro, certo? Vamos lá. Vamos dar continuidade agora. Vamos lá, pessoal, dando continuidade. Olha só. Eufemismo. Eita, professor, que nome estranho, pelo amor de Deus. Olha só. Quando falarmos de antítese, vamos lembrar, sentidos opostos, tá? Quando a gente falar de eufemismo, sempre lembrar, o eufemismo utilizamos no dia a dia e nem percebemos, certo? Ocorre quando, professor? Pessoal, a gente vai perceber a presença do eufemismo quando nós utilizarmos palavras mais suaves, mais amenas, mais tranquilas, mais leves. E para que utilizar essas palavras assim, professor? Justamente para diminuir o impacto da mensagem. Se eu quero dizer, por exemplo, que a mãe da minha amiga faleceu, certo? Morreu. O que acontece? A gente sabe que, se eu chegar e disser assim, sua mãe morreu, né? Sua tia morreu, por exemplo, é uma mensagem forte, causa um impacto na pessoa, não é isso? Convencionalmente é assim, as pessoas se assustam, as pessoas começam a chorar, então é uma mensagem forte. Então, para diminuir esse impacto da mensagem, a gente pode usar um outro recurso, uma figura de linguagem que utiliza palavras mais suaves, mais leves,
para não impactar tanto a pessoa, certo? E aqui nós estamos diante, ó, do eufemismo. Ocorre quando utilizamos palavras ou expressões suaves, leves, amenas, para diminuir o impacto da mensagem. Ou seja, a mensagem ela já tem um sentido forte, ela é muito impactante para a pessoa que vai receber, para o receptor. Não é isso? Lembra? Emissor, receptor. Eu sou o emissor que estou emitindo mensagem para o receptor que vai receber. Eu vou dizer que a tia dela faleceu, tá? Então, nesse caso aí, ao invés de dizer sua tia faleceu ou sua tia morreu, eu posso usar outra forma, tá? Certo? Por exemplo, ao invés de dizer assim, sua tia faleceu, eu posso dizer, ó, deixa eu colocar os dois exemplos aqui. Pessoal, olhem só, prestem atenção. Eu posso falar, sua tia faleceu, mas é muito forte. Causa um impacto muito grande, porque a notícia já é uma notícia ruim. Notícia de falecimento. Para não falar assim, eu vou usar outra forma. Sua tia entregou a alma a Deus. Quando a gente fala, sua tia entregou a alma a Deus, esse segmento aqui, entregou a alma a Deus, não quer dizer que a pessoa morreu. Isso. Só que de outra forma. Então, ó, eu utilizei outras palavras para não ser tão impactante, não machucar tanto. Certo? Outro exemplo. Ao invés de dizer... Ao invés de dizer, ele mentiu. Pessoal, eu posso falar, ó. Ele... Ele faltou com a verdade. Olhem só, eu poderia muito bem falar, ele mentiu, mas o sentido de mentir de uma pessoa mentirosa é muito forte. Aí para não magoar ele, eu fui e falei, ó, ele faltou com a verdade. Tá vendo? Ou seja, para não machucar tanto, eu fui e falei de outra forma, com palavras mais suaves, mais amenas. Ele faltou com a verdade. Mesma coisa de... o sentido de ele mentiu, porém com outra forma, tá? Com uma forma mais amena, mais leve, para não machucar, para não afetar, para não impactar tanto ele, ok? Então, pessoal, percebam, eufemismo, uma figura de linguagem bastante simples de compreender. Sempre que você estiver utilizando palavras, expressões mais suaves, mais leves, para não machucar tanto a pessoa, para não impactar tanto, né? Já que a mensagem é forte, a gente pode utilizar o eufemismo, ok? Tranquilo? Próxima figura de linguagem, hipérbole. Pessoal, olha só. Hipérbole. Aqui, ó. Sempre que você utilizar expressões com um sentido muito exagerado, você está diante da hipérbole. Ou seja, palavras ou expressões com sentidos muito extrapolado, muito exagerado, tá? E que a gente usa no dia a dia e nem percebe. A gente está diante da hipérbole. Ocorre quando utilizamos palavras ou expressões exageradas, com sentido extrapolado. Como assim sentido extrapolado, professor? Pessoal, ao extremo, certo? Vamos para os exemplos que vocês perceberão. Ele morreu de rir com a cena. Tá, vamos lá. Há a possibilidade, convencionalmente, de você morrer de rir? Não. Convencionalmente isso não acontece, biologicamente. Então o que acontece, ó, nós temos aqui, ele morreu de rir, foi uma forma de dizer que ele riu demais, exageradamente. Então eu usei outras palavras, ó, mais fortes, ó, com sentido extrapolado. Quem morre é morrer biologicamente, perder a vida. Nesse caso aqui eu estou querendo dizer que ele riu demais, muito. Então, ó, ele morreu de rir com a cena. Nesse caso aqui, morreu de rir, nós temos a presença da hipérbole, ou linguagem hiperbólica. Se eu falar assim, aquele aluno, aquela pessoa utiliza uma linguagem hiperbólica, ou seja, uma linguagem exagerada, certo? Então, a hipérbole, pessoal, nada mais é do que o exagero. Ocorre quando nós utilizamos expressões com ideias exageradas. Um outro exemplo, além desse aqui, ele morreu de rir com a cena. Vamos colocar outro exemplo aqui. Pessoal, vamos lá. Olha só. Ela chorou rio de lágrimas.
Eu quis dizer o quê? Que ela chorou muito. Então, pessoal, para que falar rio de lágrimas? Não foi exagerado? Então, é justamente para isso. A intenção é para passar o exagero. Ou seja, eu quero dizer que ela chorou bastante, certo? Mais do que o normal. Ela sofreu muito. Então, ela chorou muito. Então, nesse caso, ela chorou rio de lágrimas. Aqui a gente tem a linguagem, a figura-linguagem hipérbole ou linguagem hiperbólica. Então, quando nós utilizarmos palavras ou expressões com sentidos exagerados, ou seja, tudo ao exagero, certo? Extrapolado, nós vamos ter a presença da figura-linguagem hipérbole. Aqui é um exemplo. Ela chorou rio de lágrimas. Convencionalmente, pessoal, a gente sabe que não dá para chorar um rio de lágrimas, né? Não existe isso. Então, aqui eu usei uma expressão com sentido exagerado, tá? Isso é hipérbole. Outro exemplo parecido com o primeiro aqui. Professor, morri de estudar. Olhem só. Quando ela fala, ou ele, morri de estudar, ele de fato não morreu, pessoal. Não está morto, está na minha frente o aluno. Certo? Só que foi uma forma de dizer que utilizou sentido exagerado. Certo? Aqui também nós temos a presença da hipérbole. Ok? Vamos lá. Nessa videoaula nós estudamos hoje 3 figuras de pensamento, figuras de linguagem, tá? Que mudam o pensamento, a ideia das palavras. Primeira coisa, ou seja, qual a primeira figura de linguagem que a gente viu hoje? Antítese, sentidos opostos. Sempre que você estiver diante de uma construção, de uma letra de música, de um poema, de um verso, que você perceber que há ali sentidos opostos, antítese, ok? Se você perceber que você está diante de uma palavra, de uma construção, de um poema, de uma música, que a mensagem é muito impactante, muito forte, mas você usou palavras mais suaves, né, para chegar ao ponto, para não magoar a pessoa, certo? Para não machucar tanto. Aí você utilizou a figura-linguagem eufemismo, lembra? Para não dizer ele mentiu, ele faltou com a verdade, certo? Para não dizer ela faleceu, ela entregou a alma a Deus, certo? Uma expressão que a gente usa no dia a dia é ele bateu as botas, certo? Então, pessoal, sempre lembrar, utilizando palavras suaves, né, expressões mais leves, para não machucar tanto a pessoa, nós temos aí a figura-linguagem eufemismo. E por último, agora nós vimos aqui a hipérbole, certo? Hipérbole. Ou seja, quando nós utilizamos palavras ou expressões com sentidos exagerados, certo? Extrapolados, para passar essa ideia de exagero. Por exemplo, ela chorou um rio de lágrimas. Não tem como ela chorar um rio, né? Ela chorou muito, eu quis dizer isso. Aí, para não dizer dessa forma, eu utilizei essas palavras com sentido exagerado. A mesma coisa quando o aluno diz, professor, morri de estudar para a sua prova. A gente sabe que ele não morreu, ele está na minha frente, né? Ou seja, foi uma forma de se expressar exagerada. Então, exagero, pessoal, hipérbole, certo? Ou linguagem hiperbólica, tanto faz, como queira falar, certo? Tranquilo? Bom, vamos dar continuidade na próxima videoaula com outras figuras de linguagem. Nós estamos vendo figuras de palavras, que são aquelas figuras que mudam o sentido de uma palavra. Lembra da aula passada? Metáfora, metonímia, catacrese, lembra? E a gente viu hoje aqui algumas figuras de linguagem que mudam a ideia, o pensamento, que a hipérbole, o eufemismo, que a gente viu anteriormente, a antítese, sentidos opostos. Tranquilo? Valeu, até a próxima aula.